Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. A gente vai falar do Exército Brasileiro aqui nesse editorial. Essa é a primeira matéria que a gente vai tratar. E aí, quando a gente fala em Exército Brasileiro, a imagem que vem ou deveria vir à mente é a imagem de segurança, de defesa, de proteção. Mas qual é o posicionamento do Exército hoje? Ele está alinhado com a visão do governo atual, do governo Lula, ele está preocupado na defesa da população, o fim da criminalidade no Brasil. Isso é função do Exército? Vem comigo que eu vou te explicar bastante coisa nesse editorial. Primeira coisa, a gente vai precisar pegar uma matéria aqui do jornal Metrópolis, do blog do Noblar, que trata especificamente do Exército. O Exército apoia a fala de Lula em não enviar militares ao Rio de Janeiro. A força entende que o momento é de submersão após recentes escândalos, ou seja, só querem preservar a si mesmos. Por autopreservação, presta atenção nessa fala, por autopreservação, integrantes do alto escalão do Exército avaliam bem a declaração de Lula, ontem, no dia 27, essa matéria foi do dia 28, no qual afirmou que não enviará militares ao Rio de Janeiro, nem fará intervenção federal e muito menos a GLO. Como vocês sabem, já teve uma GLO placebo, que não tem, na prática, efeito nenhum. Lula enfatizou que não quer as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas e enquanto eu for presidente, não tem GLO, disse o presidente em café com jornalistas. Tá, a gente precisa analisar esse caso aqui. Por quê? Porque tem uma coisa muito errada aqui. Muito errada. Primeira coisa, a gente precisa analisar a Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, aqui, ela tem o artigo 144, que ela trata especificamente das forças de segurança pública. O Exército não faz parte das forças de segurança pública. Então, eis um dos motivos que você não vê o Exército na rua correndo atrás de bandido, tá? Artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, é direito de todos. É exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí aqui tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Vocês estão vendo o Exército aqui? Não, o Exército não está aqui. Ah, e os policiais penais também, tá? Que foi incluído em 2019. Vocês não estão vendo o Exército aqui no artigo 144, que trata da segurança pública. Mas, lembrem-se, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública. Ordem pública. E aí nós temos o artigo 142 da Constituição. Lembra que o artigo 144 fala da ordem pública, né? E aqui fala, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, no âmbito externo, à garantia dos poderes constitucionais, se tiver um poder violando o outro, o artigo 142 autoriza a GLO, sim, e por iniciativa de qualquer um, inclusive o Congresso pode colocar o Exército para garantir a lei e a ordem. E a lei e a ordem é a garantia da segurança pública, é a preservação da ordem. Então, pode o STF determinar que o Exército vá para a rua combater bandido? Pode. Pode o Congresso Nacional determinar que o Exército vá para a rua combater bandido? Pode. E pode o presidente da República? É o que mais pode. Mas querem? Não, não querem. E o Exército quer? Não, não quer. Vamos lembrar que em 2010 existiu uma operação contra o tráfico de drogas lá no Alemão,
2.600 homens entraram no Rio de Janeiro e em questão de dias, todos os traficantes correram do Morro do Alemão, deixou habitável novamente. Foi questão do exército sair, deixar da forma que queria, esse pessoal voltou. Então, eu quero fazer um questionamento. Qual a função do exército hoje, se não garantir a segurança da população? Existem lugares no Brasil, onde o tráfico impera. Então, é um lugar onde a gente tem comprovadamente o dedo do Hezbollah, lá na região da Tríplice Aliança. Isso já tem provas, documentos. Nós temos também ali na região do Rio, dos morros, no Rio, Hamas, Hezbollah, o próprio Irã, país que manda ali alguns órgãos para fazer treinamento, e isso é muito perigoso, muito perigoso. E não deveria o exército estar lá para cumprir a segurança e a lei desse pessoal? Então nós precisamos repensar a questão do exército. O exército tem que ter efetividade. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: quer o exército brasileiro, que só quer se autopreservar, ou quer o governo brasileiro, através do Lula, resolver o problema do tráfico de drogas, resolver o problema no Brasil? Não, não quer. Eles não querem, eles só querem se autopreservar. É ruim para a imagem quando você manda o exército ir para as favelas e arrancar os traficantes de lá. É ruim para a imagem, vai gerar uma guerra no Brasil. O Brasil já está em guerra. Então, eu preciso que você entenda uma coisa. Dois pontos. E aqui eu já começo a cair no meu sincericídio e começar a levar pancada de vocês. Primeiro, o problema não é resolvido porque eles não querem, tá? O dia que eles quiserem, o dia que o presidente quiser, o dia que o Brasil quiser, ele enfrenta o tráfico de frente. O grande problema é que não é interesse de nenhum dos poderes resolver a criminalidade no Brasil. O segundo, quando eu criticava muito, principalmente os bolsonaristas, que ficavam pedindo ajuda do exército, exército, faça uma GLO. Eu sabia muito bem quem é o exército brasileiro. Hoje vocês reconhecem o exército como quem eles são. Então, vocês viram que é esse mesmo grupo que hoje está sendo devassado no governo Lula, vocês ficavam pedindo ajuda. Ajuda a gente. E quando eu fiz um vídeo criticando, eu levei pancada como se não houvesse amanhã. Dizendo, olha, vocês estão pedindo o que para o exército? Como se o exército pudesse fazer alguma coisa. Então, essa é a realidade dos fatos. A verdade veio à tona. Então, não faz sentido você ainda acreditar que o exército pense em alguma coisa além da autopreservação, além do seu próprio umbigo. Essa é a verdade. Vamos para o item número 2, e agora eu vou levar mais pancada ainda. Afinal, um dos meus grandes problemas aqui no canal é o sincericídio. E nem todo mundo gosta de ouvir verdades. E nem sempre eu acerto também nas verdades, né? Às vezes também a gente erra, tá? Às vezes o meu ponto de vista não é o mesmo do seu. Mas agora eu vou tecer críticas. E quem sou eu, né? Um cara que só tem um canal do YouTube, vou tecer críticas aqui. É um dos caras que foi um dos deputados mais bem votados do Brasil. Mas vou tecer críticas e não tô nem aí. E eu dou parabéns aqui ao Nunes Marques, tá? Nunes Marques dá 15 dias para Eduardo Bolsonaro responder comparação de professor com traficante. Eu vou além. Acho que tá certo o Nunes Marques. Acho que o Eduardo Bolsonaro aqui tinha que tomar uma multa e tinha que aprender um pouco mais na comunicação. A fala dele foi péssima e foi idiota, sim. E por que eu te falo isso? Você tem que entender que eu não posso, em momento algum, fazer, principalmente como uma figura pública igual o Eduardo Bolsonaro, fazer uma generalização de uma classe ou de um grupo. Da mesma forma que eu tenho políticos que são, quase que indescritível a palavra para falar sobre esses políticos, eu também tenho políticos que são bons. Então, uma figura pública entrar e falar que todos os políticos são piores do que traficante, esse cara está cometendo um erro. Por quê? Porque lá dentro tem gente boa também. Da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro, ao comparar todos os professores a piores do que traficantes, passa uma imagem
péssima. E é lógico que aquele cara que é professor e que não é um militante, que não é pior do que traficante, ele vai criar uma raiva e uma ojeriza desse tipo de fala sim. E olha, eu conheço milhares de professores, eu conheço centenas de professores, que são pessoas exemplares, excepcionais. Da mesma forma, você poderia falar que todos os filósofos são esquerdistas e são comunistas. Isso é uma mentira. Eu sou filósofo. E eu não gosto nem um pouco do comunismo, acho uma aberração. Assim como também, esse texto aqui representa muito bem. Olha só esse professor. Esse professor, que não tem nem papel de fisioterapeuta, parou para estudar a função dele, pegou uma criança com paralisia, criou uma rotina, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo a imagem, para que essa criança volte a andar. Esse professor é um professor pior do que um traficante? Você acha que esse professor é pior do que um traficante? Então, eu estou aqui tecendo as minhas críticas sim, e eu acho que está certo. Eu acho que está muito certo o Cássio Nunes em mandar o Eduardo Bolsonaro repensar suas falas. Assim como eu sou crítico da generalização, eu vejo hoje deputados de direita, por exemplo, dizendo que a comunidade LGBT é péssima. Cara, não dá para ser assim. Tem gente da comunidade LGBT que é militante e que causa um dano à sociedade, mas tem outros que causam pontos que fazem um trabalho excepcional. Vamos citar, por exemplo, o Pavinato. Você pode falar que o Pavinato é um esquerdista que quer só lobotomizar a cabeça das crianças? Não, não tem isso. Então, tomar muito cuidado com as palavras é muito importante. Assim como eu achei péssima a fala dele lá na Argentina, eu já falei sobre isso, sobre liberação das armas para o povo argentino, que não passa o mesmo problema da segurança que nós. É um erro. Então, assim, eu acho que a língua está maior do que o cérebro, sim. Eu acho que falas desse tipo são péssimas, eu acho que falas desse tipo não correspondem. É a mesma coisa do povo nordestino. O que eu vejo de gente sem cultura, porque para mim uma pessoa que generaliza, falta cultura. Tá certo. Há aí uma espécie de um ressentimento daquele que é apoiador da direita ou do Bolsonaro com relação à grande parte do povo nordestino que escolheu Lula, que votou em Lula? Ah, sim. Mas a minha pergunta é: todo o povo nordestino votou em Lula? Todo o povo nordestino tá com Lula? Você tem o direito de ofender, de xingar uma nação, uma região inteira, só porque eu penso diferente deles? Não, não tem. Então, eu sei que essas palavras não vão ser muito bem recebidas, principalmente por aqueles que, sabe, não tiveram ainda uma observação mais ampla e geral de que nós estamos numa sociedade e essa sociedade não vai se resolver com embate. Não vai se resolver. É o que a gente vê o Lula fazendo. Você está agindo igual o Lula, que chegou na presidência para massacrar a direita, para ofender a direita e criar uma divisão ainda maior. Não é isso que eu quero. Então, desse ponto de vista, acho mais do que certo o Nunes Marques ter convocado o Eduardo Bolsonaro. Sim, tem que explicar, sim, que professores como esse aqui não possam ser classificados como piores do que terrorista, que pessoas nordestinas não possam ser ofendidas porque uma parte votou no Lula, e é assim que eu tenho a minha visão. E aí, se você não concorda comigo, pode tecer seus comentários aí, pode me criticar, mas eu não vou, em momento algum, para agradar uma bolha A, uma bolha B, passar a mão na cabeça daquele que eu acho errado. E o Eduardo Bolsonaro deveria ter feito uma nota pública com pedido de desculpas para todos os professores, sem ter que precisar ou esperar o STF ter que intimá-lo para tal. Então, essa é a minha visão. Se eu estou errado, pode colocar no meu comentário aí, mas eu acho que não é momento de divisão e uma pessoa pública com uma representação de tantos votos, filho de um dos presidentes mais representativos que o Brasil já teve, porque tem uma parcela da população gigantesca que apoia o Bolsonaro. Deveria pensar bem antes de proferir as palavras. Até porque vocês sabem que uma das grandes críticas que se tem em relação ao Bolsonaro
o quanto que os filhos dele atrapalharam o próprio Bolsonaro durante a sua gestão, né? Então, na minha visão, acho que o Eduardo Bolsonaro mandou uma bola fora e o meu sincericídio aqui pode me custar aqui alguns seguidores, pode me custar alguns xingamentos, mas eu não vou mudar o meu posicionamento em relação a isso, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.